Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Seja muito bem-vindo à família 6 e 6. Hoje é um dia muito especial, assim como os outros, mas hoje é muito especial e porque hoje a gente vai ter uma super convidada. Que bom, né? Mais uma águia aqui com a gente, trazendo conhecimento, compartilhando. Vai chegando e vai colocando ao que você é grato no dia de hoje. O que você se sente grato? Eu me sinto grata por essa semana, eu me sinto grata pelos novos mentorados. Eu estou muito feliz com os mentorados do Impulsione Sua Carreira, turma 3. Então agora eu vou pedir algo muito especial para vocês. Antes da gente chamar a nossa convidada, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o olhar sistêmico para os filhos, a partir do olhar jurídico e como fazer tudo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Compartilhe essa live agora. Compartilha, chama pessoas, porque hoje é sobre filhos. E então, pega esse aviãozinho se você está aqui no Instagram e vamos dar uma luz para a Regiane que está vindo, é uma advogada sistêmica que vai trazer conhecimento para nós. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre as dinâmicas com os filhos, os pais separados, ou os pais que estão juntos também podem muitas coisas cair fichas sobre filhos. Então, compartilha essa live. Compartilha, vamos lotar esse Instagram hoje. Eu convido vocês a realmente mandar o aviãozinho, né? Era para ser o aviãozinho? Ah, não tem problema, Júlia. Logo você vai estar aqui contando o teu projeto para as pessoas. A Júlia já é mentorada nova da turma 3, a Tati é mentorada nova da turma 3, a Su da turma 2, a Elisângela da turma 1, sabe? A doutora Temis, olha, a doutora Temis está aqui, que legal, seja bem-vinda à família 6 e 6. A Eliette chegou aqui, turma 1. Gente, as águias são maravilhosas, né? Eu vou dizer para vocês, e quem está vindo aqui com a gente hoje também é uma águia. Também é uma águia. Se você está aqui no nosso canal do YouTube, curte o canal, compartilha, comenta, para que a gente possa atingir mais pessoas. O canal do Instituto ainda é pequenininho. E só você pode me ajudar a deixar ele bem grandão, curtindo o canal. O que mais é possível que a gente não considerou, né? Então, agora vamos trazer a nossa linda convidada. É uma águia, uma advogada sistêmica que descobriu a sua força trabalhando com famílias. Então, eu convido com vocês a nossa querida Regiele. A gente vai testar os áudios, preciso de vocês no início, vocês sabem, né? Bom dia, minha querida Regiele. Bom dia, estão me ouvindo bem? Porque, né, eu escolhi esse tema, mas antes de tudo também quero agradecer o convite, Ju, gratidão por me mentorar, por ser, sim, minha águia também, que impulsiona as outras águias a voarem. E eu sou Regiele Kronbauer, sou filha do Sérgio Kronbauer e da Regiane Maria Kronbauer. Meus pais, eu tomo a força dos meus pais e me alegro que através da vida que eles me deram, eu estou aqui, né, podendo partilhar um pouquinho do meu conhecimento. E eu escolhi esse tema porque é algo que mexe comigo, assim, e que foi também o que me impulsionou a procurar mais conhecimento sobre o tema, a me desenvolver e a procurar as constelações familiares. Foi quando uma cliente me procurou para que fizesse o processo para tirar o sobrenome, né, do seu pai. Automaticamente já estava excluindo. E ali pode ser, sim, que às vezes aconteceu alienação parental. E o processo do divórcio, né, para o olhar da visão sistêmica para olhar para os filhos, geralmente pode acontecer até com os casais que estão ainda juntos e que às vezes sem perceber os pais alienam, mesmo estando casados, como a Jo no início mencionou. E também, principalmente depois, quando acontece o processo da separação, o processo do divórcio, em que parece que o filho fica dividido e que ele tem que optar ou pelo pai ou pela mãe. E esse é um tema em que é de adultos, né? Em que a criança ela não tem, às vezes, ela não tem o discernimento e não cabe a ela, né, a essa decisão. E quando há esse conflito, há essas brigas pela criança, o pai ou a mãe, né, acabam, às vezes,
falando mal do pai ou falando mal da mãe para a criança, e a criança se sente ofendida, se sente mal, ou ao mesmo tempo, quando a mãe fala muito mal do pai, ela automaticamente quer que exclua o pai da vida dela, e nós somos 50% pai, 50% mãe, e a gente precisa estar inteiro, né? Porque você querer excluir é como se tirar um pedacinho do teu filho. Você querer que o pai, ou que a mãe às vezes não tome consciência do que está acontecendo com o filho, e de que ali às vezes existem adultos feridos e que eles precisam resolver isso para depois, né, chegar e na forma de respeito, né, com o parceiro que teve com o filho. É um processo, é uma dinâmica, assim, bem interessante, que precisa de apoio, sim, terapêutico, que precisa, às vezes, de grupos de apoio. E eu, advogada, quando chega esses casos até a mim, eu dou um passinho para trás e vejo como eu posso auxiliar, como eu posso servir, e para que traga essa consciência desse pai e dessa mãe de que aquele filho, sim, só existiu porque foi com aquela mulher, né? Ou que foi com aquele homem. É como se a gente dissesse, Quando... né? Bert nos traz, né, Regi, para dar para te apoiar aqui na reflexão. Bert nos traz que quem se separa é o homem e a mulher, não o pai e a mãe, né? Exato. Então eu não me separo, né? E não existe separação do pai e da mãe. Ali a família. Exato, Ju, é isso mesmo. Ali quem se separa, sim, é o esposo e a esposa, o homem e a mulher. O pai e a mãe sempre permanecerão. Essa família sempre permanecerá. Então, trazendo essa consciência, esse entendimento para o filho, aí sim, né, ele vai ganhar força, ele vai, de uma certa forma, compreender melhor, né? É um processo que não é fácil nem para quem está se separando, quem está no divórcio, porque todo mundo começa alguma coisa pensando para que dê certo, né? E às vezes, assim, por às vezes as pessoas não seguirem, às vezes, o mesmo caminho, não terem os mesmos objetivos, e algo que, ou às vezes até por lealdades familiares, né? Porque se minha mãe com 17 anos de casada se separou, agora eu completei 17 anos de casada, automaticamente me separei também. Ou vem se não olhar primeiro para você, ou para teu sistema familiar, por isso que eu falo muito importante, eu trago a constelação familiar, e ela é muito importante para a gente estar se curando, para a gente poder trazer algo melhor para os nossos descendentes também, e automaticamente, claro, para nós, nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, a constelação, ela traz essa dinâmica de você olhar para o problema, né? Automaticamente fazendo aquela cirurgia na alma e curando. E assim, você automaticamente vai ser um adulto que vai estar respeitando as tuas escolhas, respeitando também o seu filho, porque eu vejo essa forma de, quando se coloca o pai e a mãe na postura de adulto, de estar respeitando e ver, enxergar o pai e a mãe na criança, quando o pai e a mãe, né, são respeitados na criança, a criança, ela se sente feliz, ela se sente completa, segura, né? Porque automaticamente, quando é alienado, em que familiares às vezes falam mal do companheiro da mãe da criança ou do pai da criança, isso sim configura, né, a alienação parental, e a parte com quem às vezes até mesmo está com a guarda, ela pode também estar perdendo essa parte de você poder ter o convívio com o filho, né? E então, assim, a guarda compartilhada, até na parte, né, poderíamos substituir não mais visitar, e sim compartilhar a vida da criança, a vida do filho, compartilhar nas escolhas, nas situações. Isso é o que faz o pai e a mãe estarem alinhados com a criança e terem a consciência que existe essa família e que eles podem, sim,
por mais que estejam separados, um respeitar o outro, um estar bem com o outro. E Regi, você pode dar exemplos específicos? Por exemplo, o que é alienação parental, alguns exemplos, e como um advogado sistêmico pode mediar toda essa relação? Sim, um caso que aconteceu comigo era em que o pai estava com a guarda, né? E eles, no momento, ele estava morando com seus pais, logo avós da criança. E ele falou assim, porque a criança não gosta de visitar a mãe, porque minha família toda, né, não quer nem ver ela na frente, porque ela isso, porque ela aquilo. Quando ele começou, assim, a agredir a mãe verbalmente, né, automaticamente, assim, eu respirei e eu falei assim, olha, então, assim, fulano. E ele havia também comentado assim, porque o meu filho é o meu bem mais precioso e tal. E eu falei assim, se teu filho é teu mais precioso e para você faz sentido ver ele alegre, ver ele feliz, primeiro só existiu esse filho porque foi com aquela mulher. E aí expliquei para ele, né, de que sim, somos 50% pai, 50% mãe, e que se você querer excluir esse 50% do seu filho, que seria parte da mãe dele, ele automaticamente vai ficar triste, ele vai ficar incompleto, ele não vai poder, ele não vai estar totalmente assim, feliz, pois ele precisa da harmonia e do respeito entre os pais, né? Então, a alienação... Pode seguir. A alienação seria você falar mal, né, do genitor, você automaticamente impedir, às vezes, a visita, você dificultar as coisas, não procurar um meio em que fique leve, dinâmico, para o bem da criança, porque às vezes eles estão na rixa ainda dos adultos, na rixa, na verdade, ou do adulto ferido, da criança ferida deles, né? Às vezes eles estão, vou me vingar então, porque eu sei que ele ama muito esse meu filho, eu sei que ele ama muito essa minha filha, não vou permitir haver. Então, às vezes, ao invés de tornar leve para todos, só traz o conflito. Aí eu falei da importância da dinâmica da alienação parental. Eu falei, caso você continuar com essa dinâmica, você poderá sim perder a guarda, né? Então, você também oriente teus avós, e quando é para vocês resolver coisas de adulto, seja entre vocês, não a criança no meio, não a criança tendo que falar assim, parem, eu não quero escolher nenhum e nem outro, o que eu faço? A criança, isso não é dela. Essa questão da criança optar, né, pelo pai ou pela mãe, isso não é para ela. E o que ela quer? Ela quer o apoio dos dois, apoio dos pais, o respeito de um pelo outro, o respeito por ela, né, pela criança que está aí. E o que acontece, né, como psicóloga aqui, trazendo uma contribuição, a criança, ela entra na culpa, porque ela acredita, de alguma forma, que ela gera ou que ela é culpada pela separação. Que ela poderia, de alguma forma, ter evitado. E aí, um dos dois, quando se coloca como vítima, por exemplo, sua mãe me deixou, seu pai me deixou, e aí fala, inclusive, se houve traição. Então, nesse momento, a criança se sente obrigada a proteger a vítima, que é o pai ou a mãe, né, Regi? Que se colocaram nesse lugar. Então, a gente pode perceber que quando existe conflito, um dos dois pediu a separação. Não houve um comum acordo. Porque a separação é assim, eu escolho não estar mais com você, né? Nós não somos obrigados a ficar com alguém para todo sempre, né? E também não precisa ter um culpado. Às vezes foi uma traição, sim, às vezes foi o amor que de alguma forma nos separamos com projetos, como tu falaste, né? Mas em uma separação não há culpados e não há inocentes, né? Então, quem se coloca como vítima, né? Se eu fui traído, nossa, ele me abandonou, ou ela me abandonou. Quem se coloca como vítima é geralmente quem provoca alienação, né? Geralmente. Exato. E muitas vezes também, às vezes se pegam
de casais ainda que não estão separados, ou que às vezes estão naquela dinâmica de eu não vou me separar, ou não vou me divorciar, né, no caso, por causa senão vou perder meu filho, né? Mas às vezes não está saudável para ninguém, né? Às vezes segurar pensando que vai perder o filho. Na verdade, se procurar se curar e na postura de adulto, os dois, né, pai e mãe, entrarem em um consenso e procurarem ou vamos alinhar para melhorar a nossa situação em casa, ou não, ficamos bem, ficamos melhores, cada um seguir o seu caminho, mas sempre lembrar que sempre seremos o pai e a mãe, né, do nosso filho, e o filho, assim, automaticamente, para ele vai ficar leve também, ele vai entender. Regi, nesse movimento, quando tu fala, qual é o primeiro passo? Porque sempre que há crianças, eu acredito que precisa... Agora, preciso bem da advogada, tá? Quando há uma criança no meio e eu escolhi me separar, qual o primeiro passo? O segundo, o terceiro, como é que faz isso? Eu sempre procuro orientar também, primeiro o pai e a mãe procurarem ajuda de profissionais. Exemplo, terapeutas, primeiro para procurar olhar a questão, se curar e ver se essa dinâmica é realmente o que eles querem, o que eles precisam, ou automaticamente, se eles já chegam, né, até em algum advogado, claro, procurar em algum advogado que tenham, pesquisarem, e um advogado que tenha também essa visão e que traga essa consciência e que possa poder orientar da melhor forma para que torne um processo um pouco mais ação do divórcio, um processo de luto é doloroso. E quando o profissional traz esse conhecimento, né, da parte do direito sistêmico, essa parte humanizada, essa parte de vamos tentar mediar, vamos nós procurarmos uma boa solução para que fique leve para todos, para que, sim, está ali, tem um filho, você precisa, então, vai ter as mesmas responsabilidades, o filho vai continuar sendo teu, não é porque se a mãe, né, estiver com outro companheiro, eu não preciso pagar alimentos, eu não preciso mais participar da vida do meu filho, das escolhas do meu filho, e vice-versa. É trazer essa consciência. Eu acredito, assim, procurando profissionais qualificados e que tenham essa visão e que possam apoiar, né, esse seria o primeiro caminho, né, através das terapias, através do próprio advogado. Claro, o advogado, sim, é essencial e é necessário e precisa ser. É claro que, muitas vezes, as pessoas também optam, às vezes até estão separadas, sim, no corpo, mas também no papel ainda não fizeram aquela dinâmica do divórcio. Então, às vezes falam, porque... É muito caro, né, o processo do divórcio, ou porque às vezes tem pessoas que eu já ouvi falar que não confiam em advogados e pensam, e essa dinâmica também automaticamente, quando algo também não está resolvido, o divórcio também não acontece. E por mais que às vezes já fazem 4, 5 anos que estão separados, né, mas o papel ainda existe ali, a união deles no papel, né, e essa dinâmica, para eles terem outros parceiros, eles acabam também não ficando disponíveis e não estando abertos, por mais que, não, sim, eu já estou com outro parceiro, já estou com outra parceira, mas será que você está realmente 100% para outro parceiro, para outra parceira, né? Então, por isso a importância também de você já deixar... primeiro, eu sempre digo, antes do divórcio, poder, através de apoio de terapias, poder se realmente não está mais nos fazendo bem a nossa união, e depois, como adultos, assumirem, sim, o divórcio dói, sim, o divórcio custa, na postura de adulto, sim, vou precisar pagar por isso. Vou precisar pagar financeiramente, vou precisar pagar, às vezes, socialmente, né? Que geralmente, às vezes, as pessoas também, às vezes, não se separam por causa da sociedade, o que fulano vai falar, o que o vizinho vai falar, o que a minha família vai falar. Então, Eu sempre digo que abrir uma empresa é uma facilidade. Casar, gente, é muito fácil. Junta tudo, então tem um mais um fica dois.
Só que separar, né, Regi? Uhum. Aqui vem N dinâmicas. Então, a importância de um homem e de uma mulher terem clareza já na união. Às vezes eu vejo pessoas que moram a vida toda juntos, que não têm dinâmica financeira organizada, têm filhos, e aí eles escolhem se separar. Nesse momento, um advogado vai ser super essencial para fazer o movimento, né, Regi, de organizar essa separação. E a gente vai ter que falar, né, de meu bem, a gente passa para meus bens. Olha, esse é meu, esse é seu. Precisa acordar, né? Porque se isso fica no limbo, a criança sofre. Porque vai ter no fundo aquela dinâmica. O teu pai ficou com tudo, ou a tua mãe ficou com tudo. Então, esse movimento também é um movimento de agressão ao filho. Quando nós não tomamos as nossas responsabilidades. Eu fiquei 15 anos com alguém, eu vou precisar olhar para a separação de uma forma madura e adulta, né? Exato. Assumir, né? Assumir as suas escolhas, né? Assumir estar contigo, assumir, sim, né? Era para dar certo, mas no momento agora, até então, não está mais, ter a postura do adulto de que essa dinâmica por aqui, sim, finalizou, mas a família sempre permanecerá. Por mais que aconteça a separação do pai e mãe, a separação do homem e da mulher, mas o pai e a mãe sempre existirão para aquele filho, aquela família sempre existirá. Ok, deixa eu ler aqui, Regi, para ti. A Elisângela fala, esse optar é inconsciente, né? Ou quando a criança opta por uma criança, por um dos dois, pelo pai e pela mãe. E ela também fala, eu sou responsável 100% pelas minhas escolhas. Ela também é separada, tem uma filha. E nós temos uma pergunta de uma psicóloga aqui para ti. Regiele, em consultório, observo essa dinâmica nos pacientes. A dinâmica da separação. É um sofrimento terrível para a criança e para o adolescente. Quando a criança se coloca na posição de escolher, existem consequências? Existem muitas consequências. Automaticamente, o reflexo da criança já se vê na escola, falta de atenção, a revolta, às vezes até a agressão, ou a criança mais retraída, ela acaba tendo, sim, várias consequências na criança, e a criança ali reflete, né, no dia a dia, com os coleguinhas, no rendimento, né, no desempenho das atividades, e isso, sim, é muito doloroso para a criança, né, e quando o pai e a mãe tomam consciência disso, por isso, né, eu falo da importância do pai e a mãe saberem respeitar as suas escolhas e lembrarem que sim, eles são responsáveis por esse filho, né, são responsáveis por essa filha. E quando coloca, assim, o pai e a mãe no coração e que o filho, sim, pode amar o pai e a mãe de forma livre, melhoras, ela já vai poder levar uma vida e seguir a vida de uma forma saudável. Sempre a importância de concluir a separação. Hoje observei uma situação em que a criança tinha a expectativa de que os pais se reconciliassem, gerando muita angústia na criança. Sim, como isso é importante, né? De quando vê que não está resolvido e que às vezes até o pai já está, às vezes até morando já com outra pessoa, e às vezes ele vem lá almoçar, às vezes o filho com a família, com a sua mãe, ou do nada vê que ele acaba beijando a mãe escondido e o filho vê. Então isso sim gera uma dinâmica em que cria, assim, aquela falsa expectativa, meu pai e minha mãe vão voltar juntos, mas também fica muito confuso para a criança, assim, por que meu pai, então, está com outra pessoa, né? Isso é um relato, é um fato de que foi me contado, eu presenciei, e isso é uma dinâmica que gera muita frustração para a criança, né? Porque ela pensa assim, minha mãe fica falando mal do meu pai, mas do nada eu vejo ela beijando meu pai, sabendo que ele já está com outro. E aí, nossa, por isso, né, é a hora de assumir a postura do adulto aí, e de vocês dos pais resolverem o que querem para a vida e não deixar com que traga
esperança para o filho, porque automaticamente sim, frustra muito. E essas escolhas têm que ser muito firmes, as pessoas têm que estar muito preparadas, porque às vezes sim, aquele adulto ferido, quando ele não está curado, automaticamente vai fazer merda, vai fazer com que o filho, né, vai fazer também automaticamente, se passando de vítima para o filho, quando vê, tá lá, de abracinho e beijinho com meu pai. Então, opa. No papel, a força do papel, a força do ritual, né? Então, realmente, separou, tem que honrar esse movimento da força da separação, né? É o documento, é pagar o preço, inclusive financeiro, né? É realmente se posicionar para que a criança tenha paz interna e, claro, né? Então, existem alguns pontos, comportamento, que é esse que tu trouxeste, e documento é essencial, né? Essencial. É muito fundamental, sim, você encerrar ciclos e não deixar nenhum furo, né? Fazer sim. Por completo, né? Nós temos mais uma pergunta, pode seguir o seu raciocínio. Eu tô apurando para fazer as perguntas, desculpa. Sim. Não, pode fazer a pergunta. Acredito que seja, depois, se puder, eu compartilho outro. Tá. O Marcelo fala aqui, é difícil de lidar quando há dificuldade do diálogo. Sempre há receio da alienação, quando há dificuldade do diálogo. E aí, advogado? Sim, eu sinto, eu vejo e percebo que realmente, quando não se tem a comunicação assertiva, quando não se tem a postura de adultos de vamos conversar, no diálogo nada se resolve mesmo. Então, o advogado, na postura do advogado, ele vai poder estar mediando, poder estar auxiliando para que, às vezes, nas dinâmicas, para que o casal encontre uma solução, né? E automaticamente, é tão legal, às vezes, falar assim, eu ouvi até uma palestra de uma juíza, ela é de Florianópolis, e ela, da Vara da Família, e ela fala da dinâmica, de que ela pensa assim, na audiência ela fala, imagina, pensam agora no dia que vocês se conheceram. Então, automaticamente, já vem aquele sorrisinho, já vem aquela quebra de gelo, porque ali, sim, cresceu, nasceu algo. E automaticamente, ele, aos poucos, trazendo palavras simples, ou fazendo cair fichas, né? Tomando consciência de que, sim, ali existia o amor, ali existia o respeito, ali existia essa dinâmica de vamos fazer dar certo. E eu fiz até um desenho aqui, e até pintei, e mostrando exemplo para os pais, né? Sim, o rosa ali é o da parte da mãe. A sua filha, o seu filho é 50% mãe. O seu pai é o azul ali, é 50% pai. E se você quiser excluir uma parte, a criança vai ficar dividida, não vai ter como a criança seguir, a criança caminhar, e então por isso essa importância, né, de trazer a consciência, de ter profissionais. Então eu vejo que o Poder Judiciário, se às vezes não por dinâmica do advogado, né, que é a primeira pessoa, o primeiro profissional com quem o casal chega, e daí vai para o juiz. Se o juiz tiver e tomar a consciência disso e fazer com que essa dinâmica seja diferente, eu acredito que sim, vai tornar famílias felizes, famílias em harmonia, famílias com paz, famílias conscientes, né? Ser humanos mais conscientes das suas escolhas e também do futuro que os reserva, né? Porque automaticamente a criança, às vezes, tendo essa dinâmica, por mais que tenham pais separados, mas sabendo que o pai e a mãe se respeitam, automaticamente ela também será um ser humano feliz, melhor, e vai conseguir seguir para a vida, né, livre. E assim, né, Regi, a gente também pode buscar uma mediação depois da separação, né? Porque, olhando aqui o Marcelo, quando ele traz essa questão do diálogo, é porque eles já se separaram, já tem documento, mas a relação fica agressiva, né? Eu quero pegar a criança, não vou, eu vou, não dou, como se a criança fosse dada, né? Hoje ela não vai, hoje ela vai, como se a mãe e o pai, então,
começam agora a usar essa criança para um agredir o outro, né? Isso. E aí, Regi, assim, é possível fazer mediação de algo que já aconteceu? A separação já está acordada? Sim, sim, possível e também, se precisar, necessário, né, de poder orientar, de poder auxiliar essa família, né, exemplo, e por isso também é importante ter os limites também, a forma como é fixado no papel e seguirem, porque às vezes no início, pós-separação, pós-divórcio, o adulto no luto, os adultos no luto, eles precisam também, às vezes, dessa dinâmica de saber respeitar aquilo que foi determinado e que automaticamente, se eles, em consenso, né, escolheram aquela forma, de honrar aquilo, porque, sim, cada ser humano na sua individualidade precisa do seu tempo e, às vezes, para processar tudo o que aconteceu. E o filho, ele não é a forma de chantagem ou de às vezes acabam sendo uma dinâmica que coloca o filho como assim, não vou deixar ele você visitar ele, mas às vezes é por birra do adulto, né? Às vezes nem tem a consciência daquela dinâmica de que a criança sim precisa também do acolhimento, do colo e da conversa com o pai, do acolhimento, da conversa com a mãe. Quando procuram, sim, um profissional, isso é ótimo porque dá a entender que os adultos já estão abertos para encontrar uma solução. Então, essa dinâmica é muito inteligente, muito sábia, de poder, assim, como podemos melhorar o nosso relacionamento pós-divórcio. Sabe que eu já fiz um alinhamento pós-divórcio, foi muito legal, assim. O que é alinhamento pós-divórcio? Era justamente isso. O casal, né? O pai e a mãe já não eram mais casal, já não eram mais um homem e uma mulher juntos, mas o pai e a mãe estavam realmente nessa rixa, né? O meu filho hoje não é o teu horário, hoje é o teu dia. E às vezes surge, né? Um compromisso, um evento, tipo, um almoço. E aí, não, meu filho não vai. Primeiro, não é meu filho, é nosso filho. Segundo, é dar lugar a essa separação, né? Porque ainda existe alguém achando que alguém foi culpado. Quando os dois entendem e compreendem que eles foram 100% responsáveis, cada um com a sua parte, pela separação, não há essa alienação, né? Então, ainda existe um homem e uma mulher que precisam olhar para as suas histórias. E aqui, né, Marcelo, é o grande desafio de como que eu mostro para o outro que ele está na dor, né? Que ele está girando na dor, que ele não é parceiro no sentido... aconteceu a separação, gente, ninguém tem que ficar, ninguém é nossa propriedade. E eu gosto de dizer, tem uma pergunta aqui para ti, tá, Regi? E eu gosto de dizer o seguinte, não é que não deu certo, só não foi para sempre. Deu certo, tem filho, viveram juntos, aprenderam. Só não dá certo quando a gente não aprende. Só não dá certo quando a gente não aprende. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui. Eu era ciumento no outro casamento. Terminou de tantos ciúmes que eu projetava no meu companheiro. Aí eu me separo, eu caso de novo e eu começo a repetir a dinâmica. Eu sou ciumenta. Nesse movimento eu não aprendi ainda. Porque o ciúme está dentro de mim, nunca no outro, né? Então, veja, quando que uma separação não dá certo? Quando você ainda não aprendeu que você tem que mudar de comportamento, de atitude. Mas eu recomendo, tá, Marcelo, um advogado sistêmico para mediar até mesmo o que já foi acordado e para ajudar a olhar para tudo isso, ou um terapeuta ou realmente um advogado sistêmico, que é um processo de mediação, né, Regi? Isso mesmo. O advogado ou o próprio terapeuta, sim, pode auxiliar. Advogado sistêmico, né, com essa visão humanizada, com esse entendimento também automaticamente terapêutico, pode sim auxiliar nessa dinâmica, né? E fazer ter revisitar os acordos, né? Revisitar os acordos. Isso é muito importante, né? E de mostrar, assim, e pensar que é sempre importante, né? Pensar que as coisas boas que ele vê naquela criança também, sim, lembram e refletem ao pai. O pai olhar para aquela criança e falar que sim, que tem coisas boas e que refletem a mãe e que lembra a mãe. Quando fala-se isso para a criança, automaticamente sim, ela está bem, ela está feliz. Quando os pais, na postura do adulto, conseguem entrar num consenso, se respeitarem, terem
essa postura também do adulto curado, né? E aí sim, torna-se leve para todos. Legal. Regi, só para a gente fechar, tem mais uma pergunta, aí a gente fecha que a gente já passou do nosso tempo. Na visão sistêmica, qual é o exercício para o filho que viveu alienação? E o marco que tem que escolher um dos pais, né? Então, ele já é um filho, já passou por alienação, já é um adulto, né, que está perguntando aqui, um filho que passou por isso, além de aceitar e acolher como foi. Já deu a solução, né? Já, automaticamente já respondeu, né, a sua pergunta. Aceitar o seu pai e sua mãe como são, né? Porque todo mundo dá o melhor que tem, com a consciência que tem e com o que eles viveram. Às vezes as pessoas não conseguem dar a mais o que não cabe, o que elas não conhecem, né? Então, você, adulto, na verdade vai mais para o adulto agora, né? Você já adulto, que sofreu sim alienação, tomar a consciência, se curar. Então, a partir de você, se curar para você não permitir ou poder fazer um pouco diferente dos teus pais com a tua família, né? Então, você trazendo essa dinâmica de cura para você e acolhendo os teus pais no seu coração. Esse é o caminho. Isso. Gente, tem muita coisa para falar sobre pais, sobre separação, sobre filhos. Então, Regi, onde as pessoas podem te encontrar? Para quem está passando por um momento de separação, para quem ainda não se separou ou já se separou, mas ainda não fez o divórcio, essa é a palavra certa, né? Ou para quem está com conflito. Já me separei, já fizemos o divórcio, mas não tem diálogo. Como que as pessoas podem te encontrar e se você pode contribuir como advogada? Sim, posso e ficarei muito feliz em contribuir com a tua história e com a tua dor e automaticamente com a tua família, né? Porque sim, sempre será família. Podem me encontrar aqui no próprio Instagram, né? Regiele Kronbauer. No link da bio tem lá, você clicando no link, você vai encontrar meu telefone também, né? O meu telefone também vou passar aqui, 999340197. E ficarei muito feliz de poder conversar com você, de poder entender, né, a tua dinâmica. Estou sim a serviço das famílias, a serviço da harmonia, da paz e de olhar para essa dinâmica, né, que ela pode sim se tornar mais leve. Que legal. Regi, que bom ver você se posicionando. Eu sei que você já atendeu várias pessoas, você já tem os seus casos, tanto atuando como consteladora quanto advogada sistêmica. Então, a Regiele, gente, ela fez a turma 1 e a turma 2 de mentoria impulsionando sua carreira, né? Sim. Fez a sua transição. Tá fazendo ainda? Estou fazendo, tá um processo bem lindo. As graças, sim, a mentoria de carreira com a Ju, eu consegui, sim, me posicionar, eu consegui encontrar um nicho da advocacia familiar, da advocacia sistêmica, e ali, sim, encontrando esse meu propósito, encontrando essa minha dinâmica de que, na verdade, eu amo fazer isso, né? Eu amo poder compartilhar e orientar ou poder servir as famílias que estão passando por esse processo. Sim, é um processo que envolve uma dinâmica de dor, mas automaticamente com profissionais conscientes também, com profissionais na postura sistêmica. Eu sei que eu sou, sim, instrumento e que posso tornar isso mais leve. Então, isso me traz, assim, algo como uma alegria, um amor que faz com que eu continue, né? E é por isso que eu estou aqui. Isso é muito, muito lindo, assim. Mais uma perguntinha aqui rápida, que é fácil de você responder. Só atendimentos em Chapecó ou você pode atender pessoas e famílias de outros lugares? Ótimo. Agora, graças a essa era virtual, eu posso atender pessoas de qualquer lugar. E é muito bom, podemos fazer chamadas de vídeo, né? Agora temos tantas ferramentas que a gente consegue estar fazendo consulta própria virtual, até mesmo a constelação familiar, né? Podemos fazer virtual. Então, em qualquer
qualquer canto, pode me chamar. Então, tá bom. Gente, a Regi tá aqui, é uma pessoa que se posicionou, encontrou seu propósito, ela já era advogada, não atuava como advogada, e em menos de um ano já está atuando, já tem processo, conciliações, e muito mais do que os processos são os resultados de mediação, de conciliação. Eu acompanho ela de perto, então eu vejo o resultado dos clientes dela, e dizer assim que de alguma forma, você também tem um propósito. De alguma forma, você também tem um lugar no mundo. E se a gente não encontra o nosso lugar, a gente não encontra a nossa autenticidade. Então, quer trabalhar, no caso da Regiele, com as famílias, com o direito, e ajudar todo esse dilema. Porque, no fundo, quem sofre na alienação, quem sofre é a criança. O adulto precisa e tem ferramentas para escolher. A criança, ela está sob a gestão do adulto. Então, a gente tem que olhar sempre para a criança e isso é muito lindo. Tudo de bom.